Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Fala, Senhor, conosco na Tua palavra. Nós oramos e pedimos a Tua bênção nesta manhã, em nome de Jesus. Sentado, irmãos. Tem sido matéria de muitos cultos aqui na igreja o tema amor. Nós temos falado bastante, me lembro de uma mensagem que o pastor Daniel trouxe recentemente, sobre o amor, sobre como encontramos o Senhor, como somos conhecidos, Somos conhecidos como amamos os irmãos, O amor de Deus, ele é assim uma essência do crente. Quando você se converte, o amor de Deus invade o seu coração. Uma coisa que você nunca tinha visto, ou vivido, ou aprendido, ou conhecido, um sentimento diferente de todos os sentimentos que você já tinha tido antes. Então, o amor de Deus, ele como que ele invadisse a sua vida, e ele dominasse a sua vida, e ele organizasse a sua vida, e ele te desse uma nova visão agora. Você olha para o mundo pelos óculos, pelas lentes do amor de Deus. Então você começa a se interessar pelo pecador, uma pessoa que você nunca viu, mas você se interessa por ele, é o amor de Deus. Vamos na igreja, Deus tem uma bênção para o seu lar, para a sua família, eu passo e te pego. É o amor de Deus, se não fosse isso, você não ia. Porque quando você faz isso, você está agindo pelo amor de Deus. O amor de Deus, ele tem que fazer em nós um efeito tal que nós começamos a ter atitudes que nós não teríamos se não tivesse em nós o amor de Deus. Então, o apóstolo Paulo, quando ele conversa com a igreja de Coríntios, e a igreja de Coríntios era uma igreja que enfrentava muitos problemas, irmãos levando irmãos na justiça, discussões entre irmãos, ele para e vai falar sobre o amor de Deus. E ele vai escrever todo esse capítulo 13, boa parte do capítulo 13, falando desse tema
E o tema desse em cima é o amor. Então, ele vai dizer algumas coisas que quando a gente para meditar sobre isso, a gente fica assim meio impactado sobre essa palavra do apóstolo Paulo em nós, primeiramente em nós. Então, quando você pega assim, o amor, você tem o amor filéu, de filantropia, né? Esse amor de filéu, que a gente chama de o amor filantrópico, o amor social, que você ajuda uma pessoa necessitada, né? Filéu vem lá da cidade de Filadélfia. Filadélfia era conhecida como a cidade do amor fraternal. Filadélfia era conhecida como a cidade do amor fraternal. A palavra fraterno, a palavra frater do latim, quer dizer irmãos. A palavra frater do latim quer dizer irmão. Então, o amor fraternal é o amor entre irmãos, por isso fala da palavra fraternidade. Vem da palavra frater, do latim irmãos. Então, esse conhecimento, isso é o amor filéu. Aí você tem o amor eros, que é o amor do homem por uma mulher, o amor sexual, o amor de um homem por uma mulher, um amor de relacionamento, conhecimento, essa palavra no Antigo Testamento, no hebraico, vai chamar de conhecimento. E fulano conheceu a sua esposa, conhecimento era esse relacionamento mais íntimo. Nós temos aqui, e o amor ágape, que é esse amor que nós conhecemos, que Paulo fala, que é esse amor que Paulo fala aqui, que ele é um amor que não está em nós, ele vem de Deus. Quando nós nos convertemos, nós recebemos esse amor de Deus, porque Deus é amor, o homem não é amor. Deus diz, o homem é amor, não, ele diz que o homem é mentira, o homem é engano, o coração do homem é enganoso, isso que ele diz do homem, mas Deus é amor, a palavra diz. Então, a essência de Deus é amor. E quando o apóstolo Paulo, ele vai tratar desse assunto, ele vai dizer e tratar desse assunto dando uma personalidade a esse amor, como se esse amor fosse uma pessoa. Ele vai tratar o amor como uma pessoa que age, que faz coisas, que tem sentimentos. Ele não vai tratar esse amor como um sentimento separado, ele vai tratar o amor como uma pessoa. E ele vai dizer que esse amor, ele tem assim, situações, circunstâncias, fatos que ele vive, como se ele tivesse acontecendo nele. Ele fala assim, tudo sofre. Aí ele fala assim, esse amor tudo sofre, ele só é impactado. É como se fosse uma pessoa. Ele vai tratar, para ele explicar para Coríntios sobre o amor, ele vai dar essa personificação, como se o amor fosse alguma coisa que estivesse agindo, vivo, um homem, uma pessoa. Essa pessoa que sofre impactos, que tem ações, que tem posicionamentos, que tem decisões, que escolhe ser alguma coisa. Então ele vai tratar o amor dessa forma para explicar o amor para Coríntios. E é o que nós estamos tratando aqui. Eu abro aqui um parênteses, que eu fiquei aqui de trazer algumas aulas, né? As aulas dos mandatos, mandato social, mandato cultural e mandato religioso, espiritual. E fiquei de trazer também algumas aulas sobre as alianças, as 5 alianças, né? Aliança adâmica, aliança noética, aliança abrâmica, aliança mosaica e a aliança davídica, né? E depois a aliança do Senhor Jesus. Estou devendo isso aqui para os irmãos, mas se o Senhor assim permitir, um dia eu cumpro esse compromisso. Então, mas paramos num parênteses para falar sobre essa aula no dia de hoje. Então, essa aula não, essa palavra, né? Uma conversa, né? Uma conversa, estamos aqui numa conversa. Então, o amor de Deus, ele é um atributo comunicável. Ele não é como a onisciência, a onipotência que você não tem. Ele pegou uma parte do amor dele e te deu. Então ele é comunicável, você tem, você sente. Fala, é o amor de Deus que está ardendo no meu coração. Quando você
acorda às 3 horas da manhã para você orar por um irmão que está doente, é o amor de Deus. Quando você age em favor do irmão, é o amor de Deus, porque é o frater, são os irmãos, é o fraternal, a fraternidade, nessa comunhão extrema, extensa, que existe na igreja de Deus, que existe no povo de Deus, que só existe onde há o amor de Deus. Agora, e o homem comum tem o amor de Deus? Tem também. Ele não tem nessa proporção, nessa intimidade, mas tem também, porque é comunicável. Deus comunicou o homem, não é? É comunicável, Deus comunicou, Deus pegou aquele que é dele, Deus é amor. Ele pegou aquele que é dele, que o homem não tinha, e deu. Se o Senhor não tivesse dado o amor ao homem, nós seríamos todos mais embrutecidos. Vou usar esse nome embrutecido para não falar um nome pior, não é? Mas existe essa essência, essa fagulha de Deus. Quando Ele fez o homem, soprou no homem, foi o seu amor. Está bem? Ainda não entramos no texto, estamos aqui na abertura do texto. Então, mas vamos começar então, falando dos 3 primeiros versículos. 13, 1, 2 e 3. Ele vai falar nos 3 primeiros versículos de 3 tipos de crentes. São 3 tipos de crentes muito especiais, ele vai falar. Que são crentes que ele encontrava lá em Coríntios. Então ele vai falar no primeiro versículo, ele vai falar no crente espiritual, espiritualizado. Ele fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Ele vai usar o termo ainda que, muitas vezes, nesses primeiros 3 versículos. Ainda que é uma coisa inalcançável. Ainda que, né? Como se fosse assim, ainda que eu conseguisse levantar aqui um peso de 300 quilos. Eu não estou aguentando levantar nem 30 quilos, tá, irmão? Um saco de cimento eu morro com ele, mas ele não sai do lugar. Sabem que são 50 quilos, né? Um balde d'água tem que pegar com de lateral para não quebrar a coluna, né? Mas ainda que eu pegasse um peso de 500 quilos e carregasse, então ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então ele começa dizendo de uma coisa que fosse assim, é um tipo de crente tão espiritual, um homem tão profundo nas coisas de Deus, que ele fala a língua dos homens e dos anjos. É um homem que qualquer um de nós admiraríamos extraordinariamente. Falou: olha, ele fala a língua dos homens e dos anjos. Nós estaríamos com ele aqui, cuidando dele. Mas ele vai dizer, ainda que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. O metal que soa é um metal que não produz um louvor a Deus. Ele é muito espiritual, mas tirou o amor dele, ele não tem um louvor a apresentar a Deus. Ele é muito extraordinário. Olha como ele é extraordinário, mas ele não tem o amor. Tirou o amor dele. Tirou. Então ele vai dizer que se tirou o amor dele, ele não tivesse o amor, seria como o metal que soa. É um som que você não consegue, é uma nota que você não consegue agradar a Deus. Ele não alcançou um louvor que agrada a Deus. Não é um som que agrada a Deus. Aí ele fala assim, aí ele vai falar do segundo homem. O primeiro homem é esse homem muito espiritual. Então ele está dizendo assim, não adianta você ser muito espiritual se você não tem o amor de Deus. Essa toda a sua espiritualidade, essa toda a sua extraordinária espiritualidade não produz louvor ao Senhor, porque lhe falta o amor de Deus. Quando falta o amor de Deus, não tem louvor. Pode cantar, estou cantando, mas não tem louvor. Aí ele vai falar do segundo tipo de gente, ele fala assim, e ainda, aqui ele vai falar do irmão muito usado. O primeiro é muito espiritual, o segundo é muito usado, falou, ainda que tivesse o dom de profecia, profeta, é um profeta, tem o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, não é um mistério só, é uma pessoa que alcançou tanto, que não tem nada de mistério que essa pessoa não saiba. Seria assim o suprassumo da inteligência humana. Seria assim uma pessoa tão extraordinária e tão completa que qualquer mistério ele saberia.
falou assim, se você tivesse toda a profecia, olha, se você tivesse, ainda que você tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, você tinha todo o conhecimento espiritual e todo o conhecimento humano, e tudo que você precisasse você sabia. Você seria uma pessoa assim, você seria uma pessoa que não teria como você alcançar e entender uma pessoa dessa, de tão extraordinária que ela seria. Ele falou assim, se você tivesse tudo isso, e ainda que tivesse o quê? Toda a fé. Olha, eu fico pensando, falei, Senhor, que homem é esse que o Senhor está falando? Que, Paulo, o que você está dizendo, Paulo? Paulo, você perdeu o juízo quando você escreveu isso. Porque uma pessoa que tem toda a profecia, todo o conhecimento, conhece todos os mistérios e tem toda a fé, gente, é um homem muita bênção, muita bênção. E ele vai dizer assim, e não tivesse o amor, o que seria? Nada. Nada. Ele seria nada. Para você que conhece tudo, que entrega a profecia, que tem todo o conhecimento, você que tem toda a fé, você é nada. Nada, você é nada, você é zero. Porque você não tem o amor. Você não tem o amor dentro de você. O amor que eu te dei, você não tem, então você é nada, você é zero. Mas eu conheço tudo, Senhor. Senhor, eu sou um pregador extraordinário. Você é nada. Não tem aquele texto que falou assim, Senhor, profetizei em teu nome, não tem? Profetizei em teu nome, o Senhor falou o que com ele? Opa, foi assim, porta está aberta, foi assim? Aí ele vai dizer assim, aqui é o bom, o primeiro é o espiritual, o segundo é o muito usado e o terceiro é o bom. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Meu Deus do céu, ninguém quer dar nem 500 conto, não é verdade? Quanto mais a fortuna toda, né? Pegar a chave dos carros, toma. Pegar o carro, toma. Pega a televisão, geladeira, não quero nada. Eu não quero nada, eu não quero mais nada. Agora eu quero entregar tudo para os pobres. Olha que coisa linda, que homem bom. Falei, meu Deus, fulano é muito bom. Meu Deus, que cara bom, que crente bom. Aí falou assim, sustento pobre. E ainda que entregasse o corpo para quê? Ser o quê? Queimado. Falou, agora entreguei tudo, entreguei. Falei, não, eu sou bom demais, eu quero entregar meu corpo também. Onde é que está a fogueira? Acende o fogo que eu vou entrar dentro. Eu quero que o corpo seja queimado agora. Eu não quero esse corpo, porque esse corpo não é bom. Eu quero ser queimado, eu sou bonzinho. Eu quero queimar esse corpo. Vai ter um seguro, né? Já dá o seguro para os pobres também. Uma pessoa dessa, um crente desse, tão bonzinho, tão bom, tão especial, que deu corpo a ser queimado. Deu corpo a ser queimado. E ele disse o quê? Não tivesse amor, nada disso me o quê? Falou assim, tudo que você fez, não me aproveitou nada. O primeiro não é nada, o segundo não é nada, e o terceiro não aproveita nada. Senhor, eu preguei, falei, não me aproveitei de nada. Senhor, eu fiz isso, eu não me aproveitei de nada de você. Você não tem amor. Se você não tem amor, eu não aproveito nada de você. Pelo amor de Deus, pastor. Senhor, eu fui pastor. Samuel, para fora, você não tem amor. Se você não tem meu amor, você não tem nada. Eu não posso aproveitar nada de você. Então ele vai falar desses três, ele abre o texto falando desses três tipos de... fazer uma pergunta, ele está falando de crente ou está falando de ímpio? Gente que entrega profecia, gente que dá as coisas, ajuda os outros, não é? Ele não está falando de ímpio, ele está falando de crente. Gente que ainda fala a língua dos homens e dos anjos. Ele não está falando de ímpio aqui, não, ele está falando aqui de crente. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja que me tomou muita parte dessa noite. Esses crentes aqui, que faz tudo isso, que são tão bons, tão usados, tão especiais, que não tem amor, eles vão entrar no céu ou não? Sim ou não? Não vão entrar no céu. Não entra no céu. Porque o Senhor falou assim, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônio no seu nome, eu fiz tudo no seu nome, eu não te conheço.
Eu não te conheço, porque eu não posso aproveitar nada de você. Você não é nada, porque você não tem o amor de Deus. Você não tem o amor de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Ele falou: olha, Coríntios, tudo isso que vocês estão fazendo aí, se vocês não tiverem o amor de Deus, nada vai aproveitar. Não é que você entregou uma profecia, ou você cantou um louvor, ou você pregou uma palavra. Não, estou dizendo que se você fosse muito melhor do que você é, ainda assim você nada seria. Se você fosse impossivelmente melhor do que você é, muito mais gigante do que você é, muito mais extraordinário do que você é, ainda assim, sem o amor, nada aproveitaria. Então, você começa a ver uma relação do amor de Deus com a nossa vida. O que o amor de Deus deve impactar a nossa existência como crente? E como que sem amor, nada disso que nós fazemos tem valor? E como que nós podemos não ir para o céu, fazendo tanta coisa sem amor? É uma perda de tempo você chegar no céu e Jesus não deixar você entrar. Porque não tem um resort, né? Céu, inferno e resort. Não tem. Não tem céu, inferno e resort. Tem só duas opções. E o que adiantou então? Não é? Que adiantou entregar a profecia, ter todo o conhecimento e depois não entrar no céu? Não adiantou nada. Quando ele começa dizendo isso aí, ele vai dizer assim: sobre essas coisas todas que eu falei aqui, o amor é maior. Nós falamos aqui na semana passada sobre o amor é maior, né? Acho que foi no versículo 8, aqui. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Aí ele falou assim: o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então o amor é maior. Ele vai dizer que o amor é maior no versículo que nós lemos no final. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o maior desse é o amor. É maior do que a esperança e é maior do que a fé. Olha que coisa. Fé sem amor, você não tem o maior. Esperança sem amor, você não tem o maior. Mas vamos seguir. Quando ele começa a falar disso, quando ele chega agora no versículo 4, ele começa a dizer e explicar o que é o amor. Ele começa a explicar o que é o amor. E ele fala assim: o amor é sofredor. Aí ele vai dizer assim: o amor é sofredor. Então ele vai começar dizendo assim: então agora eu já falei que sem amor você não vai conseguir nada, você não é nada e nada aproveita. Agora eu vou lhe dizer o que é o amor. E ele começa, e a primeira coisa que ele diz sobre o amor é que o amor é sofredor. Então, isso quer dizer que você, quando você tem o amor de Deus em você, você tem uma capacidade, você tem uma condição especial de sofrer. Porque o amor é sofredor. Você consegue enfrentar uma situação, sofrer dentro da situação. Por que você consegue sofrer? Porque o amor de Deus está agindo dentro de você. Se fosse sem o amor de Deus, você teria outras atitudes, a não ser sofrer. Você teria vingança, você teria maldade, você teria outras coisas. Mas como você tem o amor cobre essas coisas e você tem uma capacidade especial de sofrer. O amor é sofredor. O amor é sofredor. Então ele vai dizendo sobre isso. Ele vai falar assim: não é só sofredor, e ele vai dizer assim, ele vai dizer, a única coisa que ele vai dizer que o amor não é. Tem uma parte do versículo que diz assim: o amor não é isso. Se você encontrar isso, não tem amor. Então ele fala assim: o amor não é o quê? Invejoso. É a única coisa que o apóstolo Paulo vai dizer que o amor não é invejoso. Então, você olhou a inveja. Tem uma pontinha de inveja? Tem qualquer coisa, não tem amor. Porque o amor não é invejoso. Eu quero que você vá bem, eu quero que você cresça, eu fico feliz que você vá bem, eu fico alegre que você cresça, eu tenho que ficar alegre. Porque se eu sentir inveja, o amor não está em mim. Porque o amor não é isso. Então, assim, para ficar claro, eu vou dizer só uma coisa que ele não é. Então, o amor não é invejoso. Inveja é o quê? Inveja é você desejar aquilo que Deus deu ao outro.
você desejar aquilo que o outro tem, você desejar aquilo que o outro é, você olhar para o outro numa situação de comparação entre você e o outro. E a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz o quê? Cada um fique na vocação em que foi chamado. A Bíblia diz assim, cada um almeja ou deseja ou pega a vocação do outro, foi isso? Não. Então, a inveja, ele não é invejoso, o amor não é invejoso, é uma coisa que ele não é, para ficar claro, ele coloca nessa negativa, para ficar claro, e ele vai falar agora como que o amor se comporta, como se fosse essa pessoa, ele vai falar como o amor se comporta, como se fosse essa pessoa, ele vai falar, o amor tem um comportamento, ele está dizendo assim, o amor tem um comportamento. Se o comportamento for diferente do que diz o amor, você não tem o amor de Deus. E eu volto a perguntar, quem não tem o amor de Deus entra no céu? Não entra. Então ele fala assim, o amor de Deus tem um comportamento, tem um jeito de ser, tem um jeito de agir, tem um jeito de se locomover, ele tem um jeito de agir. Ele fala assim, o amor, então, são 7 nãos que o amor tem aqui, são 7 nãos, falar o primeiro, o amor não trata com leviandade, o amor não trata com leviandade. O que é uma pessoa leviana? O que é uma pessoa que trata com leviandade? Leviano é aquele que ele não está importando, ele é leviano, ele não está importando com o outro, ele não tem, não, se você vai mal, se você vai bem, se você está mal, se você está bem, é leviano, ele age, ele não se importa. Nós falamos aqui, um dia desses, dos fracos e dos fortes, né? Os comportamentos. Aí, ele fala assim, ó, o amor não trata, a primeira coisa, o amor não trata com leviandade. O amor não se soberbece. Aqui, a soberba é igual ao orgulho. O orgulho é um dos pecados que mais afronta o Senhor. O pecado principal do inimigo foi o orgulho. Então, o orgulho, o orgulhoso, que você, no orgulhoso você vai ter prepotente, arrogante, soberbo. O amor não se soberbece. Quando o homem ele está soberbo, o amor de Deus foi embora, tá? Quando ele está orgulhoso, soberbo, o amor de Deus foi embora. E se aquelas pessoas lá em cima, que eram tão importantes, não teve nada com Deus, imagina o soberbo. Imagina o soberbo. Então, ele não se soberbece, ele tem uma postura. Então, ele não trata com leviandade. Leviandade não. Ele não se soberbece. Eu não sou soberbo. E tira o orgulho. Você é orgulhoso? Não é do Senhor. Não tem o amor de Deus. Está faltando o amor de Deus. Porque se entrar o amor de Deus, não tem outro. Não tem como ter os dois, tá? Orgulho e amor de Deus, não tem. Eu sou metade orgulhoso, metade amor de Deus. Não tem isso, não. Então ele fala assim, não trata, não tivesse amor, nada seria, tal, invejoso, tal, não se soberbece. Aqui ele fala assim, não se porta, essa pessoa, esse homem, não se porta com o quê? Indecência. Não se porta com indecência. Indecência é uma pessoa com descompostura, inconveniente, desrespeitosa. Isso é que é ser indecente. Indecente é desrespeitoso, é uma pessoa obscena. Então, uma pessoa desrespeitosa, ele falou assim, tem falta de respeito? Tem falta de respeito? Tem descompostura? Tem inconveniência? Tem. Não, meu amor não está nisso, não. Porque ele não se trata dessa forma, ele sabe, o amor de Deus, ele anda dentro da igreja com toda a liberdade, com toda a comunhão, onde não tem orgulho, onde não tem indecência, não se porta com indecência, tá? E não busca, gente, isso aqui é uma das coisas mais extraordinárias desse texto. O amor de Deus não busca os seus próprios interesses. Quando você ama, você nunca está olhando para você. Você está olhando o interesse dos outros, né? Quando você não busca seus interesses, você não se importa com o que acontece com os outros.
É diferente, porque aí é o egoísmo. O que é egoísmo? Egoísmo, eu busco meus próprios interesses. Sou egoísta. O que é o amor fraternal? Eu busco o interesse dos outros. Eu quero que todos os outros vão bem. Eu quero que todos os outros estejam bem. Porque eu não busco meus interesses. Minhas atitudes, as atitudes desse homem aqui, dessa pessoa que o apóstolo está usando, como se porta, como anda, como age, é uma atitude de quem está olhando o ambiente e está dizendo assim: como que eu posso não buscar os meus interesses e buscar os interesses dos outros? Buscar os interesses da igreja, do irmão, do enfermo. Como que eu posso fazer isso? Na hora de eu agir, eu tenho que olhar, e os interesses dele? Como é que eu vou fazer com os interesses dele, não os meus? Não busca seus próprios interesses. Não, meu interesse é esse. Não, minha posição é... Não. E o dos outros? Aí faltou amor. Não vou me delongar muito nisso aqui. Tá certo? Aqui na igreja, só vou dizer isso, na igreja de Coríntio, tinha 3 facções. Tinha a facção de Apolo, de Paulo e de Cefas. Um falava: eu sou de Apolo, outro falou: eu sou de Cefas. E isso aí, cada um buscava os interesses para o seu grupo. Falou: não, meu grupo é esse, meu grupo é aquele, eu estou aqui com... Aí, isso aí não era buscar os interesses. Isso aí não era esse amor que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ele falou assim: não se irrita. Ficou nervoso? Ficou bravo? Gritou? Ficou agitado? Está irritado? Não tem amor de Deus. Não tem amor de Deus. Estou irritado. O amor de Deus parou de agir. Estou nervoso. O amor de Deus parou de agir. E eu perguntei já: sem amor de Deus entra no céu? Sim ou não? Não entra no céu. Não se irrita. E aí ele vai dizer: não se irrita, não suspeita mal. Falou assim: fulano está pensando mal de mim. Isso agiu por causa de mim. Suspeita mal, uma suspeita. Não é verdade, é uma suspeita. Não é verdade, é uma suspeita. Mas a suspeita cresce, toma conta do coração, e o amor de Deus desaparece. Ele está dizendo como que esse amor age. E ele vai dizendo assim: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Quem tem o amor de Deus, a injustiça ofende ele. Só a verdade acalma. Se você está vendo a injustiça e você não está, você está concordando, está tudo bem, o amor de Deus não está em você. Não, o amor de Deus não está em você. Não, um detalhe importante. A Bíblia diz assim: o Senhor disciplina e corrige quem? Quem o quê? Ama. Quer dizer o seguinte: se você cometeu uma falha na sua esposa, no seu casamento, ou em qualquer coisa, e você não foi corrigido, ou você não quis ser corrigido, ou você não aceitou ser corrigido, eu vou dizer uma coisa: faltou o amor de Deus, porque o amor de Deus corrige. O amor de Deus, e todo mundo, o pastor, o presidente, todos os homens da terra, é bom quando Deus está nos corrigindo, porque nós sabemos o seguinte: Deus me ama. Sabe qual a pior coisa que aconteceu em toda a Bíblia? Quando Deus entregou alguém e deixou para lá, falou: não vou mais mexer com você, não vou mais te corrigir. Você está sendo corrigido, o amor de Deus está agindo na sua vida. Você não está sendo corrigido, Deus não está envolvendo com você. Ele deixou você, vai, segue. Agora, quando você é corrigido, você sente o amor de Deus em você. Fala assim: o Senhor está me corrigindo, o Senhor é meu pai, eu preciso me corrigir, sabe, eu preciso disso. Aí ele vai dizer assim, aí ele vai dizer 4 coisas que essa pessoa que ele está dizendo, acontece nessa pessoa quando tem o amor de Deus. 4 situações que acontecem. Ele vai dizer assim: tudo sofre. É pouca coisa ou é muita coisa? Nós começamos aqui dizendo assim: o amor de Deus é o quê? Sofredor. Aqui ele fala assim: tudo sofre. Então, quando você tem o amor de Deus em você, você tem uma capacidade do Senhor de tudo sofrer. Aí ele vai dizer mais, ele fala assim:
tudo crê. No meio da batalha, no meio da luta, você crê que Deus vai agir a seu favor. Ainda que contrário a todas as expectativas, sabe assim, Deus está agindo, e Ele vai achar uma solução que eu não tenho. Porque tudo crê, porque o amor está invadindo o coração. Quando o amor vai embora, você não crê mais que Deus vai agir, aí você começa a agir. Você para de agir e você começa a agir. Não, eu preciso agir. Aí o amor de Deus já não está, porque você não é tudo crê mais. Você crê mais em você. Tudo crê. Aí vai assim, tudo espera. Aqui é uma das coisas mais difíceis desse amor. Sabendo que você crê e que Deus vai fazer no tempo dele. Ele vai agir, Ele vai cuidar, Ele vai operar, Ele vai mudar as coisas. E Ele vai dizer assim, tudo suporta. Aqui é o fim de tudo, gente. Tudo suporta. É uma capacidade para você suportar qualquer situação. Seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, seja na igreja, seja com o filho, tudo suporta. Então você tem que pedir ao Senhor, Senhor, inunda o meu coração com esse amor, para que eu possa tudo crer, tudo esperar, tudo sofrer, tudo suportar. Tudo suportar. Quando a gente olha isso, aí ele vai dizer aqui, o amor nunca falha. Não tem ninguém que segue o amor e que é derrotado, porque o amor nunca falha. Agora, se você seguir seu pensamento, você falha, porque o homem é falho, mas o amor, que é esse atributo comunicável de Deus, nunca falha. Mas não é falha um dia pode falhar, não, é nunca falha. Eu, em 31 anos de evangelho, eu nunca vi o amor de Deus falhar. Nunca vi. O amor nunca falha. E ele vai falando sobre isso, trazendo sobre isso, e ele vai chegar no final e vai falar assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior é o amor. Irmãos, já que ele falou que o amor é um homem, às vezes, se você ler ao contrário, você vai conseguir, com esse amor todo, às vezes nem a gente se encontra nesse texto, né? Fala, Senhor, eu não sou isso, não é verdade? Mas se nós lemos ao contrário, talvez a gente se encontre. Vamos ler ao contrário? Vamos ler ao contrário. O amor não é sofredor, o amor é ruim, o amor é invejoso, o amor trata com leviandade, o amor é soberbo, o amor se porta com indecência, o amor busca seus interesses, o amor é irritado, o amor suspeita mal, o amor folga com injustiça, não quer saber da verdade, o amor nunca sofre, nunca crê, nunca espera e nunca suporta. Falou, eu estou dentro aí, eu sou esse que eu não suporto. Eu sou esse que eu não, é o amor ao contrário, é a falta de amor. Agora vamos ver então, já que nós falamos que está personificando uma pessoa, vamos ver essa pessoa. Vamos abrir Isaías 53, vamos ler sobre essa pessoa. Isaías 53, ele está falando que tem uma pessoa que tem esse amor, e é um amor que tudo faz. Vamos ler então sobre ele. Diz assim a palavra do Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pela causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como se desviava pelo seu caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui ele fala da ovelha perdida, a ovelha desgarrada. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele se irritou? Ele se irritou? Da opressão e do juízo foi tirado. Quem encontrará o tempo da sua vida, porquanto foi contado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com o rico. Vamos voltar lá para ver o que ele fez. Estamos em Coríntios 13, vamos voltar para Coríntios 13. Ele foi soberbo, ele foi orgulhoso, ele tinha todo o conhecimento, de todo o conhecimento em todos os mistérios. Sim, não é verdade? Ele portou decentemente, ele foi leviano, ele tratou com leviandade, ele foi soberbo, ele foi invejoso, ele se portou indecentemente. Você viu ele fazendo alguma coisa indecente? Ele buscou os seus interesses? Sim ou não? Não. Né? Ele se irritou? Não. Ele suspeitou mal? Ele, quando viu uma mulher adulta, ele suspeitou mal dela? Ele suspeitou mal do... Não. Né? Ele folgou com justiça? Folgou com justiça? Não. Sofreu tudo? Ele sofreu tudo, sim ou não? Sim. Sofreu tudo? Ele creu em tudo? Ele esperou em tudo? E ele suportou tudo? Ele suportou tudo por nós. Nosso exemplo de amor é Jesus. Então ele está dizendo, você tem que ser parecido comigo, porque eu sou esse homem que anda no amor. Quando ele fala esse homem que se porta, esse homem é Jesus. Quando ele fala, você tem que ser parecido com ele, para você entrar no céu, porque você é o quê? Imagem e semelhança dele. Então você porta indecentemente, você não é igual a ele. Você trata com leviandade, você não é igual a ele. Você irrita, você é irritado, você não é igual a ele. Você não espera nada, você é orgulhoso, você não é igual a ele. Porque ele fez tudo por nós, e pagou o preço por nós, e nos deu a vida por nós. Ele passeia no meio do amor. Isso é igreja. Igreja de Jesus passeando no nosso meio, tirando de nós o orgulho, a irritação, a prepotência, a arrogância, a maledicência, a maldade, e colocando em nós o seu grande amor, que excede todo o nosso entendimento. A Bíblia diz assim, o amor de Deus excede todo entendimento. Nós não conseguimos entender esse amor de Deus. Canta louvor, meu irmão? Pode ser? Coloque a sua vida diante do Senhor. Analisa. Faz uma análise da sua vida.